Primeiro, boa tarde a todos. Olá, Rogério. Também essa entrevista serve, né, para aproveitar e já apresentar o nosso novo vice de futebol. E fico à disposição aí das primeiras perguntas. Presidente, boa tarde. O principal assunto do Grêmio, o torcedor gremista, se preocupa muito com a questão do Luis Soares, da possibilidade de ele não cumprir o contrato até o fim, da situação que tem no joelho e que o técnico Renato Portaluppi falou no final do último jogo. O que dá para passar, presidente, para o torcedor do Grêmio? É garantido que o Soares cumpre o seu contrato com o Grêmio? O que tem essa situação? Porque o Renato disse no final de semana que tinha algumas coisas a mais, além da situação do joelho do Soares. O que seriam essas coisas a mais? Bom, vamos lá. Com relação ao Soares, é importante colocar que a gente, não só ao Soares, né? O Grêmio não pode ser pautado por tudo aquilo que sai em publicações, seja de influências, blogueiros, ou no Uruguai, ou na Espanha, em qualquer lugar, né? Eu não posso, senão, se eu ficar aqui sempre respondendo se é verdade ou mentira o que sai lá fora, eu não vou sair dessa cadeira e não vou conseguir gerir o clube, que essa é a minha, né, é a minha missão, tá? Dito isso, também vamos aos fatos, né? O Soares, ele tem jogado todos os jogos, o Soares tem sido o melhor jogador dos jogos, o Soares tem feito gols e o Soares tem treinado normalmente aqui no Grêmio. Agora talvez venham as informações que vocês tanto esperam aí, não é? O que a gente pode informar dessa situação que todos estão aí ansiosos é que o Soares efetivamente ele tem uma dor no joelho, isso não é segredo para ninguém. O Soares ele teria, né, subestimado, equivocado com relação ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito forte, é uma logística muito pesada, os jogos são muito combativos, ele apanha muito, né, vamos assim dizer também, e tem que fazer um esforço tremendo, não é? Para um jogador já da idade dele. E diga-se de passagem, dor é uma coisa que no futebol é comum a todos os jogadores. Eu me lembro aqui estar com o Maicon também referindo isso até num outro caso, e todos eles convivem naturalmente com a dor. O fato é que ele gostaria, sim, de se consultar com o seu médico, né, em Barcelona. O Grêmio concorda, porque essa é uma relação, né, médico-paciente importante, da qual a gente respeita e acha que ele deve, se assim ele entender, de procurar o seu médico. E a questão que nós estamos vendo um melhor momento para fazer isso, para que atenda também os interesses do Grêmio, especialmente na Copa do Brasil, que é um momento decisivo para que a gente possa passar as semifinais, né, da Copa do Brasil. Presidente, eu gostaria de questionar o senhor. Imagino que os acontecimentos das últimas 24 horas de certa forma indiquem o que tem acontecido, mas eu gostaria de questionar o senhor especificamente sobre a questão que a gente informou em GZH, eu e o Eduardo Gabardo, sobre se o Soares procurou vocês de fato ou não, e nessa conversa, ou se chegou esse relato a vocês, enfim, de que ele pensou em momentos por se aposentar por conta desse desgaste, dessa situação que ele estava vivendo. Obrigado. Marco, eu sabia que essa pergunta viria, vim já preparado para dizer que, se eu disser que sim, eu jogo o Paulo, né, da qual a gente ainda não falou aqui, né, aos Leões. Se eu disser que não, aí o problema se torna contigo e com o Gabardo. O que eu queria colocar aqui para nós, esse assunto aqui está superado. Aqui eu acabei de relatar o que efetivamente está acontecendo no caso do Soares. Eu queria deixar para trás, o Paulo já não está mais aqui com a gente. Então, qualquer resposta que eu dê diferente disso, o que eu faria não é, né, apaziguar, e não é pensar para frente, e o que a gente quer é seguir adiante daqui para frente, já com essas novas informações. Presidente, que é a sua direita, sei que já é passado o Paulo Calef, mas é um passado muito recente. E tudo isso, inclusive a entrevista coletiva que ele acabou concedendo, também criou aí um clima instável de relacionamento, até certo ponto institucional, Grêmio e imprensa. Isso, de uma certa forma, também contribuiu ou foi pesado no momento
do desligamento do Paulo Calef? Não, na verdade, a entrevista serve para atender vários interesses, inclusive para apresentar o novo VP, que é importante que essa formalidade aconteça. Com relação, então, à saída do Paulo, eu queria começar também agradecendo a ele, um grande parceiro já lá do início de campanha, que chegou com a gente aqui, né, a reconstruir o clube num momento bastante difícil, ajudou, né, teve essa colaboração. O fato de ter saído não significa que está tudo errado, não é? Obviamente que não foi pelo atrito com a imprensa que ele saiu, porque a gente sabe do estilo, a gente sabia do estilo, se fosse por isso teria saído muito antes. Agora, esse cargo é um cargo que eu já exerci 3 vezes, é um moedor de carne, é realmente um cargo de muita pressão, às vezes nós mesmos, né, de tanta exposição. Aí eu estou falando por mim mesmo, né? Nos atrapalhamos, caímos em contradições e é natural um desalinhamento, né? Isso acontece, muitas vezes a gente consegue superar ao longo da permanência dessa relação entre presidência, conselho de administração e vice-presidência de futebol. Muitas vezes com conversas se pôde superar, né, algumas divergências, mas o fato é que, então, nos últimos momentos houveram outras, e não é só a questão da imprensa, né, não é a questão da imprensa, houveram outros desalinhamentos, vamos chamar assim, que eu, de novo, julgo normal. O ambiente aqui do CT é maravilhoso, os jogadores, e o Antônio pode comprovar isso, o ambiente é bom dos jogadores, do treinador, da comissão técnica, não existe crise aqui no Grêmio, não é? Mas esse desalinhamento, onde quando começa a ocorrer seguidamente, aí tem que prevalecer a hierarquia, né? E a hierarquia, o Grêmio tem um comando, o Grêmio tem um conselho de administração bastante atuante, vocês podem ver que vocês todos aqui, alguns conselheiros, presidente do Conselho Deliberativo, e a gente achou por bem, né? Isso nada desmerece o trabalho que o Paulo fez. Só que quando acontece algum desalinhamento, é importante que prevaleça a hierarquia. Presidente, eu gostaria de voltar na questão do Soares, especialmente numa declaração que o técnico Renato deu no último final de semana e que ele pediu que a gente perguntasse ao senhor, porque ele disse que tem muita coisa acontecendo além do joelho. Tem outras coisas acontecendo. Isso. Ele sobre o joelho o senhor explicou. E essas outras muitas coisas. Essas coisas, exatamente. O fato dele ter se equivocado, subestimado sobre o Campeonato Brasileiro, que está dando muito desgaste, sobre o fato da dor no joelho voltar algumas vezes com mais intensidade, sobre essa vontade que ele tem de consultar com o médico dele para voltar melhor ainda e poder desempenhar melhor ainda o papel dele em campo. Então, são essas as outras coisas que estão acontecendo. Claro que a gente fica, né, e talvez o Renato, e a gente tem que dar esse desconto, porque isso foi falado ali no vestiário minutos antes de ele entrar na coletiva, e talvez ali até ele tivesse assim, um pouco, vamos dizer assim, surpreso, e a gente não sabe, né, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas o fato é que ele está desempenhando, treina todos os dias, tem jogado, faz gols, tá bem, tá feliz, está no Grêmio, e é isso que importa. Então, quando a gente conseguir encaixar esse momento, né, que seja bom para ele, que seja bom para o Grêmio também, de ele poder consultar, aí a gente comunica a vocês. Presidente, boa tarde. Ainda sobre essas outras coisas, o desligamento do Calef tem alguma relação direta com esse movimento? Por exemplo, como foi movimentado a questão da coletiva que foi pautada em cima do Soares, que o Calef conduziu? Não, eu já expliquei sobre isso, né? O que eu posso dizer sobre isso são apenas desalinhamentos. Isso é bastante normal num cargo de altíssima pressão, que é a vice-presidência de futebol de um clube do tamanho do Grêmio, né? Então, algumas vezes havia esse desalinhamento, vamos chamar assim, e foi só por causa disso. Boa tarde, presidente, tudo bem? O senhor acabou de citar de alguns desalinhamentos que houve que trouxeram a decisão de desligar o Paulo Calef. Eu queria lhe perguntar o que são esses outros desalinhamentos e se tem a ver, o senhor citou a relação com a imprensa, se tem a ver com relação interna no clube do antigo vice-presidente Paulo Calef. Não vou falar, né, não vou abrir os nossos problemas internos, eu só estou, né, especificar um a um quais são. Estou dizendo que, obviamente, há divergência de posicionamento, de pensar diferente, querer conduzir diferente algumas situações. E quando isso acontece, a gente não consegue mais arrumar na conversa, né, então é importante que a hierarquia se sobreponha. Presidente, boa tarde. Brum, parabéns pelo novo cargo.
Ontem à noite, quando a gente recebeu a informação, né, a publicação do site do Grêmio, já era bem tarde. E o Calef, ele foi para as redes sociais falar sobre isso, dizendo que há pouco ele tinha recebido uma ligação do senhor, falando sobre o desligamento dele. E a gente viu durante o dia de ontem uma movimentação do Calef nas redes sociais. Ele postou um texto falando sobre honra, sobre respeito. Foi toda uma construção, assim, meio nebulosa que aconteceu no dia de ontem. Perguntando sobre essa questão do desligamento dele, como foi, e como o senhor já disse, né, que haviam alguns desalinhamentos, como que foi construída essa ideia do desligamento do Calef, se foi realmente ontem, 20 para meia-noite, ou se foi durante o dia, isso já vinha sendo conversado, porque ele foi para as redes sociais e, de certa forma, ele também expôs o senhor. Obrigada. Eu não posso falar pelas postagens deles, não é? Eu acho que não foi uma surpresa, acho, tá? Muito embora, obviamente, posso dizer que ele não gostou, vamos dizer assim, tá? Mas, de novo, eu coloquei que é muito difícil, né? A liturgia do meu cargo, ele exige, né, que a gente tome algumas decisões. Eu tenho aí um prejuízo pessoal bastante grande, porque eu conheço há bastante tempo, mas a gente precisa, e desde que eu me elegi aqui, é colocar o Grêmio acima de qualquer circunstância. E não só eu, falando com meus companheiros, né, de conselho de administração, nós chegamos à conclusão que seria bom, inclusive para ele, talvez ali na frente ele vá se dar conta disso, de que era um momento de descansar, que o legado dele fica, né, porque afinal de contas daqui a uns anos, talvez ou meses, poucos vão se lembrar de um burburinho com a imprensa, mas vai ficar uma posição onde ele participou de uma reconstrução, né, ele participou do Campeonato Gaúcho, Recopa, segundo lugar no campeonato, quartas de final da Copa do Brasil. Acima disso é o quê, né? É primeiro lugar no Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil. Então, e mesmo assim, né, a gente entendeu que era importante para o clube, para o Grêmio, para que a gente tomasse, né, o manche nas mãos, para que a gente conseguisse, enfim, poder exercer a presidência. Presidente, bom, em primeiro lugar, desejar boa sorte para o Brum, né, nessa posição nova. A gente já conversou muitas vezes, né, antes até da sua eleição, e uma das conversas que a gente sempre teve ao vivo, inclusive nas coletivas, nas entrevistas, perdão, foi do sentido de tu sempre te colocar como um não protagonista, né, e não falar tanto, né, para a torcida, e tu sempre deixou claro, né, presidente, que gostaria, né, de que o teu vice e também quem ocupasse esses cargos de futebol tivesse mais protagonismo do que tu mesmo, né, como presidente do clube. E a gente vê hoje nas redes sociais uma movimentação, né, da torcida, falando até na situação de tu falar pouco, né? Gostaria que tu falasse mais, principalmente dessas situações maiores que aconteceram ultimamente. Tu acha que pode ter sido um prejuízo esse formato de trabalho que tu tens, e isso pode mudar de alguma forma daqui para frente? Talvez, não sei. Eu acho que, para mim, um dos maiores elogios que eu recebi, que eu acho, foi justamente lá no início, quando falava que eu deixei os meninos do futebol, né, tomarem conta de algumas situações, justamente para empoderá-los, né? Então, é a minha forma de trabalhar. Eu continuo, né, confiando nas pessoas. Se ele está lá, eu quero que elas atuem, reportem, né, para mim dentro de um combinado. Se isso, não acho que vai mudar tanto, acho que não vai mudar essa minha forma. Eu continuo achando que quem está no local deve ter, né, seus deveres e obrigações, assim como eu tenho os meus. Então, se isso é um prejuízo, talvez, mas essa é a minha forma de atuar. Eu prefiro mostrar muito mais com trabalho do que com palavras, né? E tem gente que, né, fala muito mais do que trabalha. Então, eu prefiro essa postura do trabalho. Bom, quero desejar também boa sorte para o Brum, no novo cargo. Presidente, o Renato também falou na entrevista coletiva dele do último jogo que ele está tentando ajudar como pode para que tenha um final feliz. Então, se ele já estava tentando ajudar, me parece que ele falava de alguma coisa que ele não foi só informado ali momentos antes do vestiário. Então, eu vou voltar nessas outras coisas acontecendo com o Soares, porque se o Renato estava tentando ajudar, ele já sabia de alguma... E até você, direto na pergunta.
há uma conversa. O Soares chegou a manifestar uma vontade de jogar em outro clube, e o que se fala é no Inter de Miami, por exemplo, ao lado do ex-companheiro dele, do Messi? Olha, acho que aí tem que perguntar para o Renato que estava querendo ajudar. Talvez seja até com alguma decisão de quando, né, se consultar, de como ver isso. Talvez até a própria... isso aí não é legal nem para o atleta, né? Ele fica triste, gostaria de estar melhor. Essa pergunta vai ter que dirigir para ele. O que eu posso te dizer é que não tem, né? Assim como para todos os jogadores do Grêmio, o Soares é um atleta igual a todos os outros, no sentido de que tem contrato em vigor, está trabalhando aqui, está cumprindo religiosamente, muito bem, inclusive, como todos os outros, e não chegou nada por ele, assim como por os outros jogadores. Presidente, boa tarde. Brum, sucesso no cargo. Obrigado. Continuando sobre o Soares, essa questão sobre a Inter Miami, ela ficou claro, e vocês ficaram sabendo, chegou para vocês algo sobre a Inter Miami, tentando levar ele, ou foi só através de informações colocadas? Porque a gente tem consultado, conseguindo algumas situações, e não essas outras coisas, como o Renato fala, sobre ajudar a construir sobre o Soares. Tem mais algo além só das questões do joelho dele, que a gente possa deixar a torcida um pouco mais tranquila, porque quer contar com o Soares pelo menos até a final da Copa do Brasil? Eu vou dizer de novo, a gente não é pautado por essas notícias que saem não sei aonde, o que a gente... não tem absolutamente nada, que eu tinha respondido antes também da tua pergunta pelo Soares referente ao Inter de Miami, não chegou nada para o Grêmio, e são notícias que saem em blogs e pequenos lugares que a gente, de novo, não vou vir aqui ficar desmentindo todo dia. O dia que chegar, aí a gente comunica, mas agora não tem absolutamente nada. Boa tarde, presidente. Brum, parabéns, sucesso. Presidente, o senhor manifestou que o Grêmio tem, juntamente com o Soares, essa vontade de, principalmente do Soares, tratar o problema no joelho com o seu médico particular. Ele chegou a relatar para o Grêmio alguma ideia de quando ele quer fazer esse tratamento com o seu médico particular? E uma segunda, o Grêmio já convidou o Soares para se manifestar sobre toda essa situação do joelho, envolvendo essa lesão dele? Obrigado. O que eu posso te dizer aqui é que justamente essa é a negociação, né? Nós tentamos achar uma data, né, que seja boa para ele, que seja compatível com os interesses do clube, porque ele consegue jogar com dores, né, com algum prejuízo, mas ele joga. Então a negociação é justamente essa, achar uma data que se encaixe com os interesses dos dois lados. E a tua segunda pergunta se ele se posiciona... se ele... Não, aí é com ele, isso não... o Soares é um jogador que fala pouco, né, mas eventualmente depois de resolvido isso, provavelmente ele vai falar, mas... Boa tarde a todos. Parabéns pela escolha, sucesso aí no cargo. Obrigado. Presidente, é a primeira vez que o senhor se manifesta nos últimos dias. Não sei se gostaria de falar sobre o contexto daquele vídeo que acabou sendo vazado, que causou uma certa polêmica. Por favor, sinta-se à vontade. Obrigado, Becker. É uma outra oportunidade, né, para esclarecer que não posso dar, né, voz e publicidade a um vídeo que eu não autorizei ser gravado, não autorizei a divulgação e que foi descontextualizado, né? Então, com relação a isso, é o que eu tenho para falar a respeito desse vídeo. Presidente Brum, aqui, uma questão que eu acho que não foi falada é quanto tempo demoraria esse tratamento do Soares, até para que a gente possa ter uma ideia de quanto tempo seria um eventual desfalque do Soares quando ele for para a Espanha fazer esse tratamento. Vocês já têm... Não, ele vai fazer uma consulta. Uma consulta? É uma consulta. Não existe um período de tratamento? Aí vai depender do diagnóstico, né? A gente já está adiantando, ele tem que ir para a consulta para receber um diagnóstico e depois, eventualmente, fazer algo, se é que tem algo a ser feito ou para fazer, não é? Dentro disso, então, está garantido que o Soares pode ir para Bahia jogar os 2 jogos contra o Bahia? E que maneira vocês estão conversando com ele também, com o Renato, a respeito de talvez dosar um pouco menos as partidas? Isso foi conversado. A gente vê o Soares jogando muitos jogos. Isso é uma figura que pode mudar a partir de agora
com essa ideia dele passada para vocês sobre as dores no joelho? Mas primeiro, de novo, segue tudo normal, como eu comecei, ele tem jogado, tem treinado, ele vai para a Bahia, não tem, né, óbvio. Agora, com relação a se vai jogar ou não, é uma questão técnica que eu nem conversei com o Renato ainda e nem sei se quero. Isso é um problema dele, um problema com a fisioterapia, com o próprio jogador. Ele vai decidir e nós saberemos, como sempre, o time na pré-eleição. É assim que funciona. Boa tarde, presidente. Antônio, tudo bem? Gostaria de te perguntar sobre contratações, se já há alguma definição em relação ao Iturbe, né, que muito se falou, e se alguns negócios já estão também em andamento aí, podemos ter novidades. Depois, seguimos, né, o pessoal do CDD, o Luiz Wagner, que é importante que se fale aí também, né, que dentro dessa, né, desde a campanha a gente falou muito em profissionalização, o Luiz Wagner chegou depois, então nesse novo momento é um momento de empoderar, já na pergunta também do Gabriel, é um craque que está aqui, e está fazendo os levantamentos e está ainda negociando e está vendo jogadores para que a gente possa eventualmente trazer na janela. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Bruno. Parabéns pelo quadro. Nós tivemos uma troca na vice-presidência, tá? E hoje está aqui todo o CA e o presidente do conselho também. Isso mostra para o torcedor que agora, depois dessa troca, a diretoria toda está unida. Ela sempre esteve unida, né? Mas é muito bom poder vir acompanhado de todos eles. Isso nos dá mais força, isso mostra que é uma decisão também, não só minha como presidente, mas todo um conselho de administração, de conselheiros influentes, que tem muita importância, né, junto à gestão. Eu acho que isso mostra a força do clube, mostra união, mostra que a gente está no manche e que é para a torcida não se preocupar, que a gente está zelando por tudo aquilo que corresponde ao Grêmio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Brum. Parabéns pelo cargo. Assumindo a vice-presidência agora, Antônio Brum, o Grêmio já está atrás de uma peça para repor o diretor de futebol ou vai ficar assim até o final, pelo menos, de 2023? Não, a ideia é que fique assim, né? Como eu falei antes, é empoderar o Luiz Wagner e o Antônio sendo, né, os olhos do Conselho de Administração, do presidente aqui, para fiscalizar, vou chamar assim, né, se as diretrizes do Conselho de Administração estão sendo empregadas aqui no CT. Então, acho que nada muda, continua tudo absolutamente igual. Boa tarde, presidente. Parabéns, Brum. A respeito de renovações, o Diego Souza, foi uma decisão do Grêmio de não fazer renovação, e Walter Kahneman, que já chega mais uma vez. A gente sabe que normalmente as renovações com o Kahneman acabam demorando um pouquinho, né? O Grêmio já trata desse assunto com o Kahneman também? Nós tratamos todos esses assuntos internamente. Quando a gente tiver, né, o posicionamento, a gente comunica a vocês, porque seja qual for o negócio, a gente tem que falar com eles, com os procuradores deles antes, para a gente poder vir aqui e comunicar oficialmente. Presidente, boa tarde. Queria voltar ao questionamento do Gabriel sobre o senhor não se pronunciar tanto, mas o senhor não acha que nessas duas situações de crise que o Grêmio viveu nesse ano, primeiro com o Adriel, depois com o Soares, se o senhor tivesse falado antes que o Calef, antes que o Renato, a situação não poderia ter sido conduzida de uma maneira melhor? Não, mas eu acho que eu falei no momento oportuno, no momento certo que deveria. Existiam as pessoas adequadas para falar naqueles momentos e por uma série de circunstâncias aí se gerou, né, esse burburinho, vamos colocar assim, e aí a gente entra em campo. É justamente por isso que essas pessoas estão aqui, para o presidente poder também atuar em outras áreas tão difíceis quanto o futebol, em outros problemas que nós temos lá na arena, tão pesados ou mais do que desses que a gente tem aqui no futebol. Obrigado, presidente. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu.